Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas, concursandos, concursandas de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos a nosso curso de Noções de Direito Processual do Trabalho, específico para o seu concurso do TRT da 12ª Região. Alô, Santa Catarina, coisa linda! Somente onde? Aqui, pessoal, no Aprova Concursos. Eu sou o professor Guilherme Biasotto e estamos na aula número 2, no total de 4 aulas específicas para o seu concurso, direcionado e focado para o seu concurso do TRT da 12ª Região, elaborado pela banca Fundação Getúlio Vargas. Então vamos lá, pessoal. Na primeira aula vimos sobre o processo judicial eletrônico, toda a Lei 11.419 de 2006, filtramos o que pode ser cobrado na tua prova, foi um filtro bem elaborado, bem mastigadinho e como que ele vai te cobrar, o que ele poderia te cobrar, mesmo não acreditando que apareça uma questão sobre processo judicial eletrônico, mas filtramos bem o estudo sobre a Lei 11.419 de 2006, que é um ponto bem específico do seu edital. E um outro ponto bem específico do seu edital, pessoal, é sobre o Ministério Público do Trabalho. O que é o Ministério Público do Trabalho? Aliás, o que é o Ministério Público? Presta atenção. Ministério Público, pessoal, é um órgão público. Presta atenção. O Ministério Público não faz parte do Poder Judiciário, não faz parte do Poder Legislativo e não faz parte do Poder Executivo. O Ministério Público em geral, ele não faz parte de poder algum. E ele também, em regra, ele não está vinculado a nenhuma esfera governamental. É óbvio que, para a sua organização, para que ele seja organizado, eu vou dividir em Ministério Público Federal, Estadual, Distrital e Municipal. Fechou? Não existe Ministério Público Municipal. Municipal não existe. Mas você tem o Ministério Público do Governo Federal, você tem o Ministério Público Estadual e você tem o Ministério Público Distrital. Ministério Público Municipal não existe. Por quê? É uma escolha da Constituição. Assim como a Constituição, lá no artigo 92 da Constituição, que ele fala sobre a organização do Poder Judiciário, dentro de direito constitucional na tua prova, cai a organização dos poderes, se não me engano. Ah, Guilherme, não cai. Não, é só... Aí você vê lá na aula de direito constitucional, não me irrita, pelo amor de Jesus. Mas o artigo 92 da Constituição Federal fala sobre os órgãos do Poder Judiciário, como que o Poder Judiciário se organiza. E se você observar, meu Deus, se você observar o artigo 92 da Constituição Federal, você não vai achar um Ministério Público. Você não vai achar um Ministério Público. Por quê? Porque ele não faz parte do Poder Judiciário. E não, se você olhar o artigo 76 da Constituição Federal, que fala sobre o Poder Executivo, você também não vai ver o Ministério Público. Se você analisar a partir do artigo 48 ou 49 da Constituição Federal, que fala do Poder Legislativo, você também não vai achar Ministério Público. Então preste atenção, o Ministério Público ele não está vinculado a nenhum dos 3 poderes. Isso tem que ficar bem claro na tua cabeça. Fechou? E, por mais que ele não se vincule a nenhuma esfera governamental, por uma questão organizacional, para que ele tenha uma organização, para que você tenha uma chefia, uma hierarquia, para que você tenha uma organização, é óbvio que ele é dividido entre os governos, entre as esferas de governo, mas não há subordinação. O que eu quero dizer com isso? O Ministério Público Federal ele não está subordinado ao presidente da República. O Ministério Público Estadual, ele não está subordinado ao governador do estado. O Ministério Público Distrital, ele não está subordinado ao governador do Distrito Federal. Entenderam isso? Então é isso que eu quero que você entenda. O Ministério Público ele não faz parte de nenhum dos 3 poderes e não é subordinado a nenhuma esfera governamental. Ele tem suas divisões em esferas, mas não está subordinado a nenhuma esfera governamental. Ficou claro isso, pessoal? Sim ou não? Fechou? Então, isso é o Ministério Público. Então ele fica à parte de tudo. E qual é a função primordial do Ministério Público? Ele existe para quê? Eu posso definir em uma coisa só a função
primordial do Ministério Público? O Ministério Público, ele é o advogado da lei. Então vamos lá. O Ministério Público é o fiscal da lei. Que lei, Guilherme? Qualquer lei. Toda e qualquer lei existente no Brasil, toda e qualquer norma existente dentro do nosso país, quem fiscaliza o fiel cumprimento da norma é o Ministério Público. Então ele é o advogado da lei. Eu sou advogado de qualquer cidadão, desde que ele me pague. O defensor público, ele é advogado do hipossuficiente, quem não tem condição financeira para arcar com o advogado. E o Ministério Público é o advogado da lei. Então eu advogo para pessoas que podem pagar, defensor público advoga para pessoas que não podem pagar e o Ministério Público advoga para a lei. Deu para entender isso? Fechou? E além dele ser o advogado da lei, ele também advoga para toda a sociedade. Quando a sociedade tem os seus direitos, a sociedade em geral, tá? Você colocando todo mundo junto, não é o João, não é a Maria, não é o Antônio, não. É a sociedade. Quando a sociedade tem seus direitos ou tem seus direitos violados ou ameaçados, aí o Ministério Público vai entrar em ação. Então, além dele ser o advogado da lei, ele é o advogado de toda a sociedade ao mesmo tempo. Beleza? Se um cidadão precisar de um advogado e não tiver dinheiro, procure a defensoria. Se um cidadão precisar de um advogado e tiver dinheiro, procure um advogado. Mas se toda a sociedade precisar de um advogado, quem é? O Ministério Público. Então, vou resumir. O Ministério Público não faz parte de nenhum dos três poderes e não se subordina a nenhuma esfera governamental. E além disso, quais são suas funções precípuas? Quais são suas funções primordiais? Fiscal da lei, ou seja, advogado da lei, e fiscal dos direitos e liberdades fundamentais, individuais homogêneos, coletivos e difusos de toda a sociedade. Então advoga para a lei e para a sociedade. Fechou? Então, só para que você entenda sobre o Ministério Público em geral. Agora, como que o Ministério Público é dividido? Vem comigo para você entender. Olha só para que você entenda aqui, ó. Então, ó. Ministério Público. Ele é dividido, pessoal, entre o Ministério Público da União e o Ministério Público Estadual. Fechou? Aí o Ministério Público Estadual, qual é a organização dele? Estados. Então, no Ministério Público Estadual, o âmbito de atuação deles é no Estado Federativo. Fechou? E como é que é o nome do membro do Ministério Público Estadual? Promotor. Promotor de Justiça. Isso, promotor de Justiça. Esse é o nome do membro que faz parte do Ministério Público Estadual, ou seja, ele é remunerado pelo cofre público estadual, mas não está subordinado ao governador. E o limite de atuação dele é naquele estado. Fechou? E quem é o chefe do Ministério Público Estadual? O membro é chamado de promotor. E o chefe? Vem. Procurador-Geral de Justiça. Então, o promotor de justiça é um membro do Ministério Público Estadual. E o Procurador-Geral de Justiça, ele é o chefe, vou até colocar aqui, ó, chefe. Chefe do Ministério Público Estadual. Fechou? Agora, o Ministério Público da União. O Ministério Público da União, pessoal, ele tem aplicabilidade nacional. Ou seja, em todo o território brasileiro. Vou até colocar aqui, ó.
Fechou? Como é que é o nome do membro do Ministério Público da União? Procurador. Aí pode ser o procurador eleitoral, procurador da República, procurador do trabalho, fechou? Mas o nome do membro é procurador. E como que é o nome do chefe do Ministério Público da União? Procurador Geral da República. Ele que é o chefe. E detalhe, além do Procurador-Geral da República ser o chefe do Ministério Público da União, ele é o chefe de todo o Ministério Público no Brasil. Então ele é o chefe dos dois, tanto do Ministério Público da União quanto de todo o Ministério Público Nacional. Fechou? Então, o Ministério Público é dividido entre esses dois, Ministério Público da União e Ministério Público Estadual. SUSE. Sendo que, como que se estrutura o Ministério Público da União? Como que é a estrutura deles, pessoal? Tá aqui, ó, no artigo 24 da Lei Complementar número 75 de 93. Faz parte do Ministério Público da União. O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Então, ó, a estrutura básica do Ministério Público da União será organizada por regulamento. Então, vamos colocar aqui, ó. Quais são os órgãos que formam o Ministério Público da União? Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, que é da Lei Militar. Quando fala Lei Militar, pessoal, se refere apenas às Forças Armadas, tá? Marinha, Exército e Aeronáutica. E Ministério Público do Distrito Federal e Ministério Público dos Territórios. O que é território, Guilherme? É uma terra de ninguém. Isso é uma letra morta na Constituição Federal. Território é uma área territorial onde você não tinha uma governabilidade, não fazia parte de nenhum município, de nenhum estado, não fazia parte de nada. É uma terra avulsa, uma terra de ninguém. Pela Constituição Federal, o território ele é administrado pela União, o governo federal que administrava esse espaço de terra. Como? O presidente da República nomeia um governador, nomeia uma pessoa para administrar aquele espaço de terra e esse governador ele responde diretamente ao presidente da República. Por que é letra morta? Porque o último território que existia no Brasil era Fernando de Noronha. Hoje, Fernando de Noronha ele foi incorporado ao estado de Pernambuco. Fernando de Noronha é um distrito de Pernambuco. Então, não existem mais territórios no Brasil. Mas, se existisse, o Ministério Público dos Territórios e do Distrito Federal estão subordinados ao Ministério Público da União. Fazem parte do Ministério Público da União. Fechou? Então, para que você entenda, o Ministério Público do Trabalho, ele é um órgão, só para que você entenda a definição. Ele é um órgão do Ministério Público da União. Ou seja, da onde vem a grana para bancar o Ministério Público do Trabalho? Vem do Cofre Público Federal. Então, o membro do Ministério Público do Trabalho, ele é um servidor público federal.
ele é remunerado pelo cofre público federal. Por mais que ele não esteja subordinado ao Michel Temer, por mais que ele não esteja subordinado a nenhum tribunal regional federal, por mais que ele não esteja subordinado ao Congresso Nacional. Por quê? Porque o Ministério Público não faz parte de nenhum dos poderes e não se subordina a nenhuma esfera governamental. Ele tem a sua organização de acordo com as esferas, mas ele não está subordinado. Mas quem remunera ele? O cofre público federal, o cofre público da União. Fechou? Tranquilão? Então já vimos o que é o Ministério Público do Trabalho e qual é a estrutura do qual ele faz parte. O que precisamos entender agora é qual é a estrutura do Ministério Público do Trabalho. Vamos lá? Vem comigo para você entender. Ó, Ministério Público do Trabalho. Sobre a estrutura do Ministério Público do Trabalho, pessoal, vou ter que até colocar aqui, ó, estrutura, que é o que o teu edital fala da composição. Vamos dar uma olhada lá no artigo 85 da Lei Complementar número 75 de 93. Então, ó, artigo 85 da Lei Complementar 75 de 93. Então, olha a composição, olha a estrutura do MPT. Procurador-Geral do Trabalho, que é o chefe. Lembrando que o Procurador-Geral do Trabalho está subordinado ao Procurador-Geral da República, porque o Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União e Ministério Público Geral. Então, o Procurador-Geral do Trabalho está subordinado ao PGR. O PGT está subordinado ao PGR. Fechou? Além do PGT, você tem um Colégio de Procuradores, Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, Câmara de Coordenação e Revisão, Corregedoria do Ministério Público do Trabalho, Subprocuradores Gerais do Trabalho, Procuradores Regionais do Trabalho e Procuradores do Trabalho. Se liga. Vamos lá, vamos colocar isso aqui no teu caderno ou no seu computador. Vem comigo. Então, letra A. Procurador-Geral do Trabalho. O que o Procurador-Geral do Trabalho faz? Primeiro, ele é o chefe do Ministério Público do Trabalho, ele que manda em todo o Ministério Público do Trabalho no Brasil inteiro. E qual é o local de atuação dele? Perante o Tribunal Pleno do TST. Então, o Procurador-Geral do Trabalho, ele atua junto com o presidente do TST, com o Tribunal Pleno do TST. O Tribunal Pleno do TST são os 27 ministros reunidos. Então, quando a atuação é top-down, quando a atuação é no topo da estrutura da Justiça do Trabalho, quem está lá no topo é o Procurador-Geral do Trabalho. Fechou? Depois, embaixo, você tem, ó, como é que ele fala lá? Subprocuradores Gerais. Então, ó, vou até colocar aqui, ó, que a atuação do Procurador-Geral é TST através do Tribunal... Opa! Ah, Jesus! Tribunal Pleno. Agora, o Subprocurador-Geral, eles atuam também no TST, mas eles vão atuar nas turmas do TST. Os subprocuradores gerais do trabalho não atuam do lado do presidente do TST. Ele vai atuar do lado de alguns ministros do TST, nas turmas, que são os órgãos iniciais do TST. O TST você tem turmas, aí acima das turmas você tem as sessões de dissídios, seja individual, seja coletivo.
Acima disso, você tem um órgão especial e no topo o Tribunal Pleno. Quem está lá no Tribunal Pleno? Procurador-Geral. E quem é que está lá nas turmas do TST? Subprocuradores Gerais do Trabalho. Show? Vem. Depois, na letra C, Procurador Regional do Trabalho. O Procurador Regional do Trabalho, ele vai atuar, ele vai trabalhar junto com os desembargadores. SUS. E letra D. Os procuradores do trabalho, eles atuam onde? Nas varas do trabalho, junto com os juízes do trabalho. Então aqui você tem a organização básica do Ministério Público do Trabalho. Então, Procurador-Geral, que atua no TST, mas a nível do Tribunal Pleno, a nível máximo. Subprocuradores Gerais, que é TST, mas a nível das turmas. Procurador Regional, que atua junto com os desembargadores. E o Procurador do Trabalho, que atua junto com as varas do trabalho. Então, aqui, nós matamos o inciso 8, o inciso 7, o inciso 6 e o inciso 1. Agora, Colégio de Procuradores, o que o Colégio de Procuradores faz, pessoal? O Colégio de Procuradores, eles se reúnem só para formar a lista para organizar o Ministério Público do Trabalho. Ou seja, quem é que nomeia essa galera toda? Sempre o presidente. E quem vai elaborar a lista? Por exemplo, se o Ministério Público do Trabalho tiver que mandar uma lista para o Michel Temer, quem elabora essa lista? O Colégio de Procuradores. Então eles se reúnem apenas para enviar alguma lista de nomes do Ministério Público do Trabalho para ser nomeado pelo Presidente da República de acordo com as suas atribuições e prerrogativas. Fechou? Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. O Conselho Superior, ele cria as regras, ele cria as normas internas do MPT. Quais são as regras que os procuradores têm que seguir, que todo mundo tem que seguir? Essas normas internas são criadas pelo Conselho Superior. Fechou? Então é um órgão normativo, é um órgão regimental, cria as normas internas. Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. Pessoal, por mais que existam várias unidades do Ministério Público do Trabalho espalhados pelo Brasil inteiro, são 24 tribunais regionais de trabalho, não são? Então são 24 unidades do Ministério Público do Trabalho. São inúmeras varas do trabalho que existem no Brasil, não são? Então são inúmeros procuradores do trabalho que atuam junto dessas varas. Quem é que vai unificar o trabalho? Quem é que dá um norte para esse trabalho da galera? Quem é que vai coordenar, revisar e unificar o trabalho de todo mundo, para que todo mundo caminhe no mesmo sentido? Esse órgão chamado Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. Fechou? Então esse órgão, ele dá um norte unidirecional, dá um norte unificado para o trabalho de todos os membros do Ministério Público do Trabalho no Brasil. Fechou? E Corregedoria do Ministério Público do Trabalho é o órgão que fiscaliza o trabalho, vai fiscalizar e vai punir em eventual falta disciplinar. Fechou? Então, vimos aqui os órgãos, a composição, a estrutura do Ministério Público do Trabalho, previsto no artigo 85 da Lei Complementar 75 de 1993. Só falta estudarmos agora as funções. Lembrando o seguinte, pessoal, só para que você não se perca, ó. O Ministério Público do Trabalho, ele tem as funções previstas para o Ministério Público da União. Mas, além disso, ele tem também umas funções específicas só dele. Fechou? E onde estão as funções específicas somente do Ministério Público do Trabalho? No artigo 84. Ó, incumbe ao Ministério Público do Trabalho, no âmbito de suas atribuições, exercer funções institucionais previstas no capítulo 1, 2, 3 e 4. O que ele está falando disso? Ó, tudo que é previsto de função para o Ministério Público da União, o MPT faz. Além disso, integrar os órgãos colegiados, instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos. O que é inquérito civil, pessoal? É uma investigação perante alguma empresa, algum estabelecimento, alguma localidade,
para verificar se está havendo fiel cumprimento da legislação trabalhista. Beleza? Então, o inquérito civil é apenas uma investigação, é apenas para reunir provas se em alguma localidade, em alguma empresa ou algum estabelecimento, se está havendo o descumprimento da lei trabalhista. Se houver o descumprimento, desse inquérito civil pode originar um termo de ajuste de conduta, que é um acordo entre o Ministério Público e o particular e a empresa, ou pode ser instaurada uma ação civil pública, que é quando o Ministério Público do Trabalho aciona aquela pessoa judicialmente para que ela seja obrigada a cumprir a legislação trabalhista. Lembra que eu falei para vocês que o Ministério Público não é o advogado da lei? Então, o Ministério Público do Trabalho, para fazer cumprir a lei, para obrigar a pessoa a cumprir a lei, qual é a ferramenta que ele tem em mãos para obrigar aquela pessoa a cumprir a legislação trabalhista? Uma ferramenta chamada ação civil pública. Fechou? Então, o inquérito civil é apenas para reunir provas. Reuniu as provas, aí ou ele arquiva e caga e anda, ou ele chama a empresa, chama a pessoa para fechar um acordo, ó, você está fazendo merda aqui, não quer fechar um acordinho aqui para evitar maiores problemas lá na frente, blá, 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 blá. Aí fecha um acordo administrativo, fecha um acordo extrajudicial com o MPT. Ou, se o Ministério Público do Trabalho não quiser firmar um TAC, que é termo de ajuste de conduta, TAC, tá? TAC, termo de ajuste de conduta. Se não quiser firmar esse termo, vai direto, judicialmente, discute judicialmente e ajuiza a ação civil pública. Então, de olho na tela, ó. Requisitar a autoridade administrativa federal competente dos órgãos de proteção do trabalho a instauração de procedimentos administrativos, ou seja, ó, o Ministério do Trabalho e Emprego, você tem que fazer isso. Pronto. Ser informado pessoalmente das decisões proferidas na Justiça do Trabalho, e lembrando que essa comunicação pessoal pode ser através de meio eletrônico, lembra disso? Da Lei 11.419 de 2006? Então toma cuidado. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, desde que compatíveis com sua finalidade. Então, pessoal, aqui nós encerramos o assunto específico sobre o Ministério Público do Trabalho, sua composição e suas funções. Beleza? Ah, Guilherme, quantos procuradores do trabalho são? Inúmeros, pessoal. Não tenho como informar vocês o número, isso também não é cobrado na tua prova. Quantos subprocuradores gerais do trabalho existem? Também não está na Lei Complementar 75 de 93. O que você precisa saber é quais são os órgãos que integram o Ministério Público do Trabalho, procurador-geral, subprocuradores gerais, procuradores regionais e procurador. TST, TRT e Vara do Trabalho. Além disso, Colégio de Procuradores, que é só para fazer lista, Conselho Superior, que é para fazer normas internas, Câmara de Coordenação e Revisão, que é para dar um norte ao trabalho do Ministério Público do Trabalho, para dar uma unidade ao trabalho de todo mundo, e a Corregedoria, que é para fiscalizar e punir se não está cumprindo com suas atribuições administrativas, suas responsabilidades administrativas. Tá ok, pessoal? Então aqui falamos nessa segunda aula específica para o concurso do TRT da 12ª Região, abordamos sobre o Ministério Público do Trabalho. Nas duas últimas aulas, na aula 3 e na aula 4, analisaremos e realizaremos todos os exercícios já cobrados pela Fundação Getúlio Vargas sobre processo do trabalho de acordo com o conteúdo programático do seu edital. Tá ok? Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.